Muito bom. Então, é o seguinte, pessoal. Hoje a gente tem um tema que é a nossa mente, né? A nossa mente nos engana o tempo todo. Então, a mente mente. Eu estou botando aqui também no LinkedIn. E aí, vamos entrar no ar agora para valer com um texto. Eu achei alguns textos, eu juntei algumas informações aqui, mas é assim, eu queria dividir com vocês conceitos sobre a experiência humana no mundo da consciência, né? E a gente tem, por exemplo, vamos fazer um teste rápido. Vou fazer um teste rápido com vocês dois aqui. Com R$1,10, vocês dois podem comprar um café e uma bala. O café custa R$1 a mais do que a bala, tá? Quanto custa a bala? Resposta rápida. Vamos lá. 10 centavos. Então. A mente mente. Rogério, arrisca? 10 centavos. Eu daria a mesma resposta do Gustavo. Pois é, né? Você vê, né? Tem um cara aí chamado Daniel Kahneman, que escreveu um livro Rápido e Devagar, e ele fala da diferença do pensamento intuitivo, né? Dos dois modelos de pensamento. E aí é o seguinte, o cérebro já mentiu para a gente aqui nesse caso, tá? Só para dar um exemplo concreto. Porque se a bala custasse 10 centavos, o café teria que custar R$1,10. Ele custa R$1 a mais que a bala, tá certo? Portanto, a bala custa 5 centavos. E aí, nessa lógica, o total teria que dar R$1,20. Então, pessoal, vamos começar falando disso, né? Quer dizer, quando a gente pensa que a gente, durante 4 horas do nosso dia, mais ou menos, é aquela história dos 47% da nossa atenção, a gente está devaneando ou no passado ou no futuro, né? A gente já sabe que durante esse tempo dá tempo para o cérebro te empurrar um monte de coisas que não são fabricações, tá? São construtos mentais que não são originados na tua consciência. Eles vêm, simplesmente surgem, né? Você tem, por exemplo, vamos lá, eu estou aqui pegando as referências, né? Você toma decisões irracionais a partir disso, que vão contra seus próprios interesses. Eu acho que isso é uma das coisas que o Rogério, quando a gente montou o tema para falar hoje, ele vai trazer sobre questão de carreira, inclusive. Então, não se preocupa, porque é normal a gente ser enganado pelo cérebro e tomar decisões erradas por conta desses pensamentos que a gente leva a sério, né? Então, olha só, a gente tem de 6 a 8 mil pensamentos por dia. Se a gente for dar um peso para eles, qualquer um deles, a gente começa a levar isso a sério demais. E aí, gente, a vida fica uma loucura, a gente vai ser governado pelos nossos pensamentos, que geram o quê? Emoções também. E a gente não controla nada disso, né? Então, ele não gosta de mim. Eu não pertenço, eu estou sendo rejeitado. Cara, são construtos mentais e a gente fica... Olha, eu vou dar mais um dado, né? Nós somos normais, ninguém é louco porque se sente assim, porque a gente possui um cérebro realmente perfeito. Ele foi criado, desenhado para funcionar assim, né? Quer dizer, ele inventa as coisas para iludir a gente, mas não é por mal, é para economizar energia. Lembra que esse troço que está dentro da cabeça da gente, tem esse tamanho, mais ou menos, ele consome de 20% a 25% da tua energia do corpo. Então, ele precisa economizar o tempo inteiro, né? Ele faz isso por conta disso. Ó, vou dar mais uns números, tá? O cérebro tem 86 bilhões de neurônios que podem formar 100 trilhões de conexões, né? Se fosse possível criar um computador com o mesmo número de circuitos desse cérebro desse tamanho, ele ia consumir uma quantidade de eletricidade absurda, 60 milhões de watts por hora. Isso é uma estimativa dos cientistas da Universidade de Stanford. Isso é equivalente a 0,4% de toda a energia produzida pela usina de Itaipu, que é uma das 3 maiores do mundo, né? Só que a gente gasta pouquíssima eletricidade. Mais ou menos 20 watts, menos do que uma lâmpada. Mas é eletricidade mesmo assim, né? E mesmo assim a gente consegue fazer coisas super sofisticadas, né? Que nenhum computador ainda é capaz de fazer, né? Mas o preço disso é que a gente não consegue analisar todas as situações de uma forma completamente racional, avaliando todas as variáveis, né, que estão envolvidas em cada caso.
Porque para fazer isso, o cérebro precisaria de ainda mais circuitos e muito mais energia. Só que ao longo da nossa evolução, né, desde os tempos que o homem surgiu na África, nas savanas da África, a natureza encontrou uma solução: o cérebro mentir para a gente. Porque mentindo, ele economiza energia. Ele simplifica a nossa realidade. Ele reduz drasticamente o nível de funcionamento normal dele. E tudo começa pela nossa visão. Porque saiba, né, quem não sabe, os nossos olhos não são os nossos olhos apenas. Eles são apenas tradutores, captadores de informações para o cérebro. Se você olhar a anatomia do seu globo ocular, ele tem alguma coisa que está completamente ligada lá atrás no teu cérebro. Ele é só um captador de informação para o teu cérebro. É o teu cérebro que vê, não é o teu olho. Né? Então, vamos lá. A visão você não percebe, né? Mas o teu cérebro está lá editando tudo aquilo que você vê. Então, das 16 horas, em média, por dia que as pessoas passam acordadas, 4 horas, mais ou menos, são preenchidas por imagens artificiais, que não foram captadas pelo olho, e foram criadas pelo cérebro. Porque o nosso olho humano só capta imagens com clareza em uma pequena parte dele, né, que chama fóvea, e tem 1 milímetro de diâmetro, e fica aqui no centro da retina, bem no centro. Então, para compor essa linda imagem que eu estou vendo aqui de nós três na tela, aqui, né, tudo bonitinho, essa coisa colorida, embaixo o texto errado, que ainda fala daqui a pouquinho, mais uma edição da Flow Live Talks, nós já estamos no meio dela, né? Então, tudo bem. Então, para captar isso em toda a sua inteireza, né, meu olho está em movimento constante. E ele fica determinando ponto a ponto, e ele determina, pula para o ponto seguinte e assim por diante. E cada salto desses tem uma duração de mais ou menos 0,2 segundos. Né? Então, vou dar mais um desafio para vocês dois. Você quer comprovar isso na prática? Você, na próxima vez que você estiver conversando com alguém, presta atenção nos olhos dessa pessoa. Nós aqui mesmo, né? É que agora não estamos conversando, eu que estou falando, né? Você vai perceber que, quando você estiver conversando com a pessoa, os olhos dela estão se movimentando o tempo todo. Para quê? Para escanear teu rosto. E eu aqui escaneando a imagem toda. Né? O problema é que cada pulo que teu olho dá, né, os olhos estão se movendo para a próxima posição, o cérebro deixa de receber uma informação visual por 0,1 segundo. Eu estou sendo muito técnico, estou até me referindo aqui à minha outra tela para falar isso para vocês. Eu acho esse assunto extremamente fascinante, para o que nós vamos discutir daqui a pouco. Né? Então, durante esse tempo, você está cego. E como os nossos olhos fazem pelo menos 150 mil pulos todos os dias, o resultado são 4 horas diárias de cegueira involuntária. Você não percebe isso porque o cérebro preenche esses momentos com imagens artificiais que dão a sensação de movimento contínuo, mas que na prática você não viu. E tem mais. Aquilo que você não enxerga, aliás, aquilo que você enxerga não é o que está acontecendo, e sim o que vai acontecer no futuro. Por quê? Lembra, é sério isso. O cérebro tenta antecipar. A informação captada pelos olhos não é necessariamente processada ao mesmo tempo, imediatamente. Então, ela tem que passar por esse nervo óptico e aí chega ao cérebro. Então, isso leva algumas frações de segundo. E você não pode esperar, porque um atraso na visão, atravessando a rua, por exemplo, pode te custar um atropelamento. Olha como o cérebro é sofisticado, né? Então, você não vê o que está acontecendo agora. Você tem uma estimativa daquilo que vai acontecer daqui a 0,2 pontos segundo. Aí vem a história da bala, que eu contei para vocês. Né? Então, todo esse processo desses pensamentos que vão cobrindo esses espaços, né, e que tem a ver com o fato de que eles são fabricações, porque você, muitas vezes, você está no teu meio tempo do teu dia e esse devaneio traz esses pensamentos de ora remoer o que aconteceu no futuro, ora tentar se antecipar pelo que vai acontecer lá na frente, ou do passado, ou no futuro, como é que eu reagi, e aí eu trago a palavra para o Rogério, porque ele trouxe a pergunta fundamental dessa edição de hoje. Será que o outro gosta de mim? Vai, Rogério. Fala um pouco disso, depois desse introito neurocientífico para dizer que, cara, o cérebro mente para a gente o tempo todo e as nossas emoções, os nossos pensamentos
só são reais uma pequena parte, porque é aquela que você está inteiro naquele momento, porque a maior parte do tempo você tem 6 a 8 mil pensamentos por dia que passam pela tua cabeça, que se todos eles fossem reais, você estava no Juqueri. Aliás, nem existe mais, né? No Rio é no Pinel, né? E, cara, né? Vamos falar disso, né? Bom dia a todo mundo, boa tarde, a gente está exatamente em cima do muro, ao meio-dia, mas esse é um espaço muito gostoso para a gente conversar sobre algumas coisas, porque só a consciência de alguns fenômenos vai evitar que a gente faça barbeiragens tremendas na vida da gente. Essa economia do cérebro que o Cadu estava comentando, e Cadu, excelente esses pontos, se você tiver em texto depois eu queria receber, essas interpretações pela economia de energia que a gente tem aqui, porque é verdade, isso aqui é 2% do peso do corpo, consumindo 20% ou um pouquinho mais por cento de toda a energia que o corpo precisa, é um negócio extraordinário, ele tem que fazer, e com isso a gente induz respostas automáticas, que são aquelas que parecem mais fáceis, porque o cérebro apresenta essa resposta. A gente vai ter que parar e criticar essa resposta, que é o que o Kahneman chama de sistema 2. Se você não puser o sistema 2 para funcionar, que é o sistema lento, e aí é lento, né? Você tem que parar, você tem que criticar. A gente faz muita besteira com essa primeira impressão, e que muitas vezes é errada. Eu, falando de carreira, eu vi muitas coisas, muitas carreiras serem destruídas por pensamentos absolutamente errados, mas para aquela pessoa ele era verdadeiro. E às vezes você tenta convencer a pessoa de que aquilo está errado, de que ela é querida, de que ela tem senso de pertencimento, mas ele se apegou em apenas um aspecto. Construiu uma história que só ele sabe que história é essa. E às vezes ele desiste de fazer parte de um time, de fazer parte de um projeto, de insistir um pouquinho mais quando todo mundo está dizendo, olha, sua hora está chegando, fica aí, e a pessoa sai. E como na vida a gente vive um filme, a gente não vive fotos, né? A gente tem momentos, mas a gente constrói filmes, que são as histórias da gente, quando a gente faz essas interrupções. A gente faz com que muitas carreiras, às vezes, sejam perdidas, focando aqui apenas na carreira. Agora, o cérebro, de fato, ele prega muitas peças na gente. Eu vou falar de 2 aspectos aqui, Cadu. Eu vou ser um pouquinho longo e depois eu devolvo para vocês. Mas ontem eu estava lendo um artigo muito interessante do professor Ethan Bernstein, de Harvard, e ele estava comentando essa questão do remoto e do físico. Como é que se a gente volta, se a gente não volta. Ele coloca uma série de questões muito interessantes ali. Mas a primeira coisa que ele fala é exatamente essa questão do esquecimento. Como nós estamos muito cansados do processo, tem um percentual muito grande de pessoas que querem voltar. Claro, a gente está em casa, o filho está aqui, o filho tem que comer, o seu tempo de almoço não é mais um tempo de almoço, é um tempo de preparo, é um tempo de comida, é um tempo de limpeza. O seu filho não entende que você está em casa e não pode dar atenção para ele. Então, são conflitos, é uma sobreposição de espaço e tempo de vários papéis que está deixando as pessoas efetivamente exaustas, além daquela questão do social, que nós somos seres sociais. Mas ele coloca no artigo dele como a gente esqueceu toda a parte ruim. E aí vem o cérebro pregando peça na gente. A gente esqueceu os problemas e as horas intermináveis da mobilidade urbana. A gente esqueceu que no lugar físico nem sempre é tão legal assim. Eu nem sempre encontro as pessoas que eu mais gostaria de encontrar. O clima nem sempre é o clima que eu gostaria. Eu me sinto, às vezes, oprimido, ou seja lá o que for. Eu não estou dizendo que isso vale para todo mundo, nem vale para todas as empresas. Eu só coloquei o ponto do professor, que é o ponto. O cérebro apagou isso. O cérebro deletou esse fato. Ele só está lembrando do nosso desejo imediato, que é eu quero voltar para aquele lugar onde eu conseguia me concentrar só no meu trabalho, não tinha que pensar em mais nada. O que é outra mentira.
porque a gente não tinha uma concentração perfeita, a gente era interrompido o tempo todo. E ele coloca um ponto muito interessante, como a gente se engana, porque ele apresenta uma pesquisa sobre ambientes abertos, e, Cadu, essa você vai gostar muito. E nessa pesquisa e nessa avaliação, os ambientes abertos, que seriam ambientes para propiciar uma comunicação mais fluida, ele percebe que o grosso da comunicação é feito por e-mail e chat. Coisas que a gente pode fazer aqui de casa. Então, ele coloca esses pontos não para defender um ou outro, mas para dizer que nós estamos ainda num processo de muita dúvida com relação às decisões que a gente tem que tomar. Peças pregadas pelo cérebro. O cérebro mente. As lembranças nossas são lembranças mentirosas. E não é que nós mentimos. É a peça que ele prega. E o melhor exemplo disso são as viagens que a gente faz. A gente faz viagens. Na hora que a gente está viajando, nem sempre a gente está numa situação confortável. Às vezes a gente está com fome. Às vezes a gente está com vontade de fazer xixi. O filho está querendo correr para um lado e você está desesperado. A pessoa está falando uma língua que você, para poder entender, tem que estar concentrado e você não tem. Então, você está vivendo uma situação conflituosa. Mas quando você olha a foto depois, só tem coisa boa. Há quem diga que as melhores viagens são aquelas que a gente faz depois que a gente chega e olha o álbum de fotografia. Isso é um pouco do que a gente tem. Isso é um pouco do que a mente apresenta. Mas, olha, só um parênteses rápido aqui, depois você segue, tá? Porque a história tá ótima. Eu fico pensando naquelas pessoas que viajam e estão lá em lugares que elas nunca tiveram antes, e a única coisa que elas conseguem fazer é selfie. Porque elas vão viajar depois, Cadu. Não, pois é. Porque elas vão viajar depois. Teve um concerto, quando a gente conseguia ir para um show, né? Porque agora não dá mais, e fica lá com o telefone, tentando tirar a foto, e não ouvindo, não está inteiro ali ouvindo a música do seu artista, que você pagou uma fortuna para estar lá dentro e ver e conectar com ele, né? Em todos os sentidos, né? Que é um pouco do flow. O flow acontece nesses eventos, né? Os gregos chamavam de comunitas, né? De estar todo mundo junto, aquele senso de pertencimento, você está inteiro ali, com todos os teus sentidos conectados com aquilo que está acontecendo, mas não dá mais, porque agora eu tenho que tirar a foto, pô. E aí eu posso. Né? A arte é feita para emocionar. A arte é feita para emocionar. Essa é a função da arte. Se a gente não se permitir um estado de presença, e aí eu sei que eu estou falando de um assunto que é muito caro para você, se a gente não se permitir um estado de presença, a gente não depreende a emoção que a gente está tendo dos lugares, dos shows, dos momentos. É um pouco daquilo, vamos sair do sistema automático e vamos criar um pouco de reflexão, um pouco de consciência, porque isso está fazendo muita falta hoje. Você vê, né? Eu fiz um livro, um e-book há uns anos atrás, eu escrevi esse e-book, que chama-se A Corporação Tribal. Já tem tempo, já tem uns 15 anos. Eu até tenho esse book, está lá na Amazon, ele tem uma versão para Kindle e tal, mas eu nunca me interessei muito em comercializar, eu gosto de dar ele de presente, então quem estiver aqui assistindo quiser o livro, eu mando o PDF, não tem problema. Mas nesse livro eu conto uma história que tem a ver com isso que você falou, e por que a mente mente tanto, né? E a gente fica nessa situação. Eu quero só abrir o arquivo. Enquanto eu estou abrindo, Gustavo, e vou ir para você, como é que é isso? Isso acontece também, né? Eu vou abrir o arquivo e a gente vai seguindo, mas eu queria te ouvir também. Tem uma foto, não sei se vocês já viram, que vira e mexe aparece de volta nas redes sociais, pelo menos para mim, que é tipo aquelas grades que tem em paradas, em desfiles na rua. Tem assim, mais ou menos, na foto aparece mais ou menos umas 60 pessoas, e uma velhinha debruçada, vocês já viram essa foto? Debruçada na cerca? Não. Uma velhinha, bem velhinha, assim, deve ter uns 80 anos, e o resto, um monte de gente... Como diria uma historinha de criança, uma véia muito véia, chamada Firinfinféia. Era essa. Eu sou uma criança dos anos 60. E ela tá com aquele olhar assim fixo, você não sabe o que ela está assistindo, mas alguma coisa está acontecendo ali que ela está com o olhar fixo. E absolutamente todas as outras pessoas estão com o olhar para o celular, mirando para o mesmo lugar onde ela está olhando. Só que ela é a única que está sorrindo.
Então, acho que essa imagem traduz bem isso que você está falando. Quando a gente começou a falar de mente-mente, eu fui dar uma refletida e pensar e dar uma lida, e uma coisa que me veio aqui para colocar, e aí pensando no nosso assunto do flow, é de onde vem isso, né? Será que isso vem da nossa formação, do nosso cérebro primitivo? Quer dizer, como é que o cérebro foi construído, né, para a sobrevivência e para a defesa? E essa coisa dele mentir para a gente, provavelmente, eu não sou um especialista nisso, mas provavelmente tem a ver com essa formação lá original do cérebro, né? E aí o que eu vi foi assim um pouco dessa realidade na minha realidade, aquela história meio lugar comum das crenças limitantes. Então, o que eu acho que pode nos impedir, às vezes, de entrar num flow, para ser específico aqui do assunto, é aquela crença que o cérebro me conta, que talvez não é verdade, de que eu não consigo ter foco, porque desde criança me falavam que eu não era uma criança focada, eu era disperso, e assim eu sou, e aquilo vai virando uma verdade, e de repente, na hora de eu fazer o exercício correto, de entrar no ciclo do flow, seguindo os passos, eu acabo não conseguindo, porque o meu cérebro está o tempo inteiro me dizendo que eu não consigo. E não sei se isso tem uma origem, como eu estava falando, naquela coisa primitiva da savana, de ter que me defender dos animais selvagens, e por que isso foi construído. Mas, de fato, na hora ali da tarefa do dia a dia, eu percebo que isso atrapalha, sim, se a gente não souber lidar com isso. Esse negócio da crença limitante, né, das nossas travas, né, daquilo que parece, só o que parece ser virar verdade, e como o Rogério falou, de algumas pessoas que ele viu ao longo de carreiras tomarem decisões erradas. Eu quero explorar um pouco mais isso, porque a história que eu queria contar, que está lá no meu e-book, tem a ver com aquela história que a gente já conversou sobre isso, mas não aqui no Flow Live Talks, a gente já conversou isso no nosso outro podcast, no Nunca Normal, sobre o Dom Miguel Ruiz, né, Rogério? Sobre um dos 4 compromissos que ele fala, que é não tire conclusões, né? Por que a gente tira conclusões apressadas? Porque a gente acha que aquele pensamento é correto. Solta o microfone aí. Solta o microfone. E outra muito parecida, que nada é pessoal, né? Nada é pessoal. Então, por exemplo, a história que eu menciono no livro diz o executivo que chegou para fazer uma apresentação importante, tinha todo o conselho reunido na sede da empresa, comitê executivo, conselho, presidente do conselho, e caberia a ele fazer a abertura da sessão e uma apresentação dos resultados e tal. E ele se esmerou, durante uma semana ele trabalhou montando aquela apresentação, e o presidente do conselho agradeceu e seguiu a reunião, e terminou a reunião, e esse cara foi embora para casa, pensando assim, o cara não falou nada da minha apresentação, mal prestou atenção, ele não teve uma palavra, uma pergunta, nada, cara, o que eu fiz errado? E sofreu a noite inteira, não dormiu direito. Dia seguinte, ele não se conforma, passa o dia sofrendo, nenhum contato, nada, nenhum e-mail sobre como tinha sido e tal, e ele vai lá na sala do cara e tem liberdade, faz parte do conselho também, fala, puxa, ô fulano, o que aconteceu? Será que teve algum problema na apresentação? Ele falou, nada, cara, estou te devendo desculpas, eu ontem não conseguia nem pensar o que estava acontecendo, estava com uma dor de dente, depois da reunião que eu estava louco para acabar, eu fui para o dentista, porque eu estava com uma obturação aberta, eu não estava conseguindo lidar com nada, eu não podia falar isso nada, tinha gente de fora e tal, eu fiquei sem jeito, então eu tive que me segurar lá e sair correndo, foi por isso. Então você veja, esse é um exemplo real de uma coisa, como a gente sofre muitas vezes com conclusões apressadas, que é o auto-engano, a mente mentindo para a gente, não é isso? E aí vem os nossos traços, Cadu, que podem exponenciar isso ou podem atenuar esse efeito, tá? Então, uma pessoa extremamente carente, pegando esse exemplo, esse é um exemplo muito comum no mundo corporativo, em qualquer nível, uma pessoa que está precisando o tempo todo de validação no mundo corrido, onde as pessoas estão fazendo as suas próprias viagens, estão consumidas com seus próprios problemas, às vezes elas não têm essa delicadeza. Olha, velhinha, espetacular. Olha, eu quero essa foto, manda para mim que eu vou usar em palestra isso aí, é muito sensacional essa foto, ela significa exatamente aquilo que a gente está falando. As pessoas... Achei, ela está circulando, por isso que foi fácil achar. Isso eu falo, olha, gente, só
abrindo parênteses. E detalhe, não é que ela é a única que está sorrindo, porque agora estou vendo que tem outras pessoas sorrindo, mas olha a forma que ela está curtindo a coisa versus os outros. A expressão dela de deleite com o que ela está vendo. É isso. Ela está vivendo aquilo realmente, né? É muito legal. E eu, só te interrompendo rapidinho, Roger, eu queria que você voltasse, pegasse a linha do raciocínio, mas só para falar o seguinte. Cara, nós três aqui falando disso, pelo menos quando a gente começou o nosso projeto Flow aqui, com as lives, vai fazer um ano daqui a pouco, sei lá, né? Não, tem 6 meses, vai, um pouco menos. Mas eu e o Rogério, que já estamos na consultoria há mais tempo, e antes da pandemia a gente já falava isso, né, Roger? A questão de você entender que 47% do seu dia você está no piloto automático, né? Você está pensando no passado ou tentando antecipar o futuro, e você não está inteiro no momento presente, como aquela velhinha estava lá no momento presente. E só no momento presente você pode escolher que atitude você vai ter. Então, olha que vida zumbi que a maior parte das pessoas leva, sem entender que aquele pensamento dela, que levou ela a ter uma determinada atitude, era apenas uma fabricação. Entre 6 a 8 mil que passam pela nossa cabeça todos os dias. Fecha parênteses. Volta, Rogério. Não, eu quero pegar, Cadu, e dizer para você que está assistindo que o nome disso que nós estamos fazendo aqui agora é criar repertório. Criar pensamentos bons que possam preparar a gente para momentos onde a gente estiver vivenciando esse tipo de coisa. Nós temos que desconfiar dos nossos pensamentos. As pessoas mais saudáveis, elas desconfiam dos seus pensamentos, elas regam bons pensamentos, porque, no fundo, eu não lembro, Cadu, você conhece, Tom Sawyer, tem uma passagem ótima, metade dos meus sofrimentos nunca aconteceram. Do autor, né, do Mark Twain, ele fala, do Mark Twain. Não é metade. Passei a vida me preocupando com um monte de coisas que nunca aconteceram. Que nunca aconteceram. E isso, você que está ouvindo sabe que é verdade. Acontece comigo, acontece com todo mundo. É humano. Esse tipo de coisa é humano. Porque parte do pensamento rápido é um pensamento de proteção. Então, você vai identificar problema, você vai identificar perigo. Agora, nós temos que colocar repertório para a gente não ser refém desses pensamentos automáticos que aparecem, que eles podem ser maiores ou menores, dependendo daquelas crenças que a gente traz da formação prévia na nossa infância. Se a gente foi muito advertido que nós vamos ser enganados, nós vamos ser enganados, nós vamos ser enganados na hora que você estiver convivendo com qualquer coisa, pegar um troco você não comprou direito, errar na conta como nós erramos aqui, você vai querer bater no cara. Eu tenho uma cena que eu fiquei muito revoltado com essa cena, eu vou contar ela aqui rapidamente, Cadu, que ela vem exatamente desse pensamento. Minha mãe já é falecida, mas quando ela vinha a São Paulo, minha mãe morava em Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, quando ela vinha a São Paulo, ela ficava um tempinho aqui conosco, para poder conviver com os netos. Eu tenho 3 filhos e ela adorava a época. Eles eram pequenos e o que a minha mãe mais gostava era chegar em São Paulo, ela ia ao supermercado e comprava tudo aquilo que ela precisava para fazer o que eles mais gostavam. E ela fazia o que o mais velho mais gostava, o do meio mais gostava e a caçula mais gostava. Num determinado dia ela foi ao supermercado e ela viu que tinha uns morangos lindos, ela pegou o morango e botou o morango no carrinho dela. E ela está em algum lugar parada quando um senhor, isso não é uma coisa de idade, olha para ela, pega o morango que está na caixinha de morangos que está no carrinho dela e diz como é que a senhora faz isso, porque a senhora não vai pegar o seu próprio morango, escolher o seu próprio morango. E ele pega aquela caixa de morango da minha mãe e vai botar no carrinho dele. Quando ele vai botar no carrinho dele, a caixa de morangos dele estava lá. Ele devolve. Eu lembro que a minha mãe estava muito chocada porque ele não foi capaz de fazer um pedido de desculpas. O que é esse cara? Esse cara é um cara dominado por um pensamento.
que já estava lá guardado, todo mundo me engana, as pessoas estão me enganando, esse é um cara, deve ser uma pessoa meio difícil de conviver. Mas eu estou dizendo, esse é o cérebro, se a gente não se policiar, se a gente não pegar repertórios e começar a cuidar das coisas, nós podemos virar monstros. E podemos destruir muita coisa boas. Amores, relacionamentos, carreiras. Então, a mente mesmo. Achei esse título que o Cadu colocou duríssimo. Daniel, mindset, exatamente. Muito bem colocado. Que é aquele conjunto de crenças que a gente traz e faz a gente reagir a partir dela. Assim, esse é um tema muito caro para mim, no sentido, tem um apreço muito grande, porque eu acho que o Rogério me conhece há mais de 30 anos, Gustavo há uns 20. Eu era uma pessoa muito diferente dessa que eu sou hoje. Eu sofri muito por ter esse pensamento, esse mindset fixo, por ter a incapacidade de entender que a maior parte dos pensamentos que geraram reações minhas eram apenas fabricações de mim mesmo e que não eram nem minhas. Se você parar para pensar, os pensamentos precisam de você para existir, mas você não precisa dos pensamentos. A realidade é essa. Você só ali, quer dizer, tanto você faz meditação, você vai diminuindo, né, o espaço, vai aumentando, aliás, o espaço entre um pensamento e outro, e é ali naquele espaço que mora a plenitude, mora aquilo que os japoneses do Zen chamam de Satori, mora o Nirvana, né? Não é a iluminação é estar entre os pensamentos, é estar em um grande nada que te mostra a plenitude do ser, de estar ali inteiro com todos os seus sentidos naquele momento. E eu sempre fui reativo, eu sempre sofri e perdi muito a vida inteira por situações onde eu imaginei, como o Gustavo falou, é o modelo mental de pensamentos como é que você usou a expressão que bloqueiam a gente? Crenças limitantes. Limitantes, porque acham que, porra, eu só vou ser bem-sucedido se o outro me reconhecer, ou me ver, ou me aceitar. E olha que eu estou falando de uma coisa que não é só de relacionamento amoroso. Estou falando de uma coisa social. Nós somos seres sociais, seres gregários, e para nós é importante sermos notados. O maior desejo do ser humano é ser ouvido, ser reconhecido e ser notado. Então, quando isso não acontece, é uma fonte de sofrimento. Só que ele não percebe que esse desejo é uma bobagem, porque ele já é aceito por estar ali, né? Ele não precisa de uma validação, né? Isso é a fabricação dos pensamentos. Eu não quero me estender, porque a gente entra numa área mais filosófica, e eu quero fazer dessa live diária um compromisso de não tomar mais do que 40 minutos das pessoas. Não quero fazer live de 1 hora, também não quero fazer de 15 minutos. Eu acho que 40 minutos é um tempo para a gente cobrir bem um tema, e se ficar à vontade de falar mais sobre ele, a gente volta, faz parte 2 e ouve as perguntas das pessoas e responde. O que vocês acham? Estou lançando essa ideia agora aqui. Acho uma boa. Tempo ótimo, que a gente aprofunda um tema que não fica raso em 15 minutos, em 5 minutos, mas também não estende tanto que chega uma hora que exaure. Eu fico pensando o seguinte, as pessoas podem estar ouvindo a gente agora, querendo esperar um pouquinho para ir almoçar, ou para voltar, ou para... Então, a gente quer fazer uma coisa que encaixe em algum momento da vida das pessoas. Estamos testando, tá, pessoal? Você que está vendo a gente aqui. Mas o legal é quem está aqui deixar comentários. Hoje a gente já teve mais comentários e a ideia é fomentar isso até para a gente alimentar as próximas conversas. Então, quem estiver assistindo agora e quiser deixar aí um comentário antes da gente fechar de temas que gostaria de ouvir ou de dúvidas que tem por estar acompanhando o conteúdo do Cadu, e o tema do Flow, e quiser entender um pouco mais a fundo, a gente também acho que tem que abrir esse canal aí de interação, né? E essas lives todas, a boa notícia é o seguinte, eu não sei como é que o Gustavo vai fazer isso, mas eu vou dando aqui as ideias e aí a gente tem que depois cumprir, né? Promete e entrega, né? Essas lives todas vão ser convertidas para áudio também, para a gente ter o nosso canal como um podcast. Nosso Flow Talks já estará no podcast. Estamos abertos a sugestões de nomes para esse podcast Flowcast Talks. Eu não sei, algum nome a gente vai criar. Tem um podcast do Flow aí que é famosão, né? Que dá um monte de
Eu não quero que as pessoas achem que a gente está querendo, né, simplesmente colar no cara que tem uma super audiência, mas o fato é que o estado de flow é o estado mais buscado pelo homem há milênios. Então, se a gente for falar por anterioridade, falar de flow aqui é mais importante do que o flow que a gente está vendo por aí sendo usado para rotular várias coisas. Olha, eu já vi flow na yoga, já vi flow no rap, eu já vi flow na bomba hidráulica. Mas vamos falar do flow do estado de elevado ampliado de consciência, não é isso? Então vamos chamar de Flow Talks mesmo por enquanto e vamos embora, vai. Não, o nome é ótimo, Cadu. Ninguém entra em estado de consciência elevado de consciência com sentimentos ruins, com raiva. Isso rouba a gente fica rodando o mesmo filme na cabeça. Aliás, filmes horrorosos têm que ser substituídos por filmes bons, entendeu? Os filmes horrorosos tendem a grudar, virar aquele boneco de piche na cabeça da gente. Eu não gosto que nem música ruim, né? Igual música ruim, exatamente. Cara, e aí eu quero encerrar fazendo uma coisa aqui, até uma provocação para vocês dois e para quem estiver vendo a gente, para entender o quanto isso que você falou é importante, que o filme fica rodando depois na nossa imagem e o quanto isso pode afetar. Para começar, então, concluindo. Para começar concluindo é ótimo. Para começar terminando. Essa fabricação é construto mental, ele não é verdadeiro, e ele influencia as suas atitudes e suas emoções, portanto, cuidado. E se você grudar num, como esse que o Rogério falou aí, e ficar remoendo e revendo esse filme ruim, esse filme de horror, de alguma cena que você passou ruim na tua vida, e repetir esse pensamento agora, se vocês dois aqui, Gustavo e Rogério, você que está vendo a gente aí, se você pensar numa situação muito ruim que você viveu, e ficar revendo esse filme agora, veja o que acontece com o teu corpo. Veja a tua reação física, com a tua respiração, com as suas mãos. Fisionomia. Vendo de verdade, fisicamente, aquele momento. O quanto isso te descarrega de adrenalina e cortisol e quanto isso te faz mal fisicamente. É ou não é? E a postura até, às vezes, né? Você começa a se encurvar todo, só de lembrar, e aquilo vai te consumir. A volta. A gente é capaz de tratar mal um filho, tratar mal uma esposa, porque teve um pensamento que não tem nada a ver com aquele momento, e isso acontece muito, por exemplo, quando você está dirigindo, é muito comum. Então, quando eu penso em gente armada dentro do trânsito, eu fico vendo só uma catástrofe acontecer, porque a gente se transforma em algo muito ruim quando esses pensamentos acontecem. Eu me lembro do filme da Disney falando disso. Vocês lembram do Pateta dirigindo? O Pateta, né? Aquele senhor de família. Ele se transformava. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não só já vi, como eu já vivi essa experiência pessoalmente. Uma vez, eu me lembro que eu me peguei. Quando eu saquei, eu falei, cara, chega, nunca mais eu fiz isso. De chegar, descer do carro para ir discutir com alguém. Agora... vou deixar essa imagem aqui para o final de semana, para a gente refletir de volta nela e entrar no final de semana com esse pensamento. Quem sabe alguns momentos podem ser um pouco menos na linha da nossa conversa do detox digital, né, Cadu? Fala aí, Roger. Não, eu tinha comentado com vocês que eu estou com um compromisso agora que eu vou ter que sair, mas eu queria só colocar que quando nós começou a quarentena e ela começou a produzir alguns resultados, a gente começou a capturar uma certa temperatura nas empresas que a gente dava consultoria, a gente foi acompanhar, evidentemente, com psicólogos, com psiquiatras, um grupo que a gente falava com uma certa frequência para ver o que estava acontecendo nos consultórios também, que era absolutamente a mesma coisa. E aí o que eu quero devolver para vocês é que nós somos seres humanos, nós somos iguais, o que a gente está falando aqui, a gente sofre e vive da mesma maneira. O Cadu conta alguns casos dele que eu acho muito bacana como exemplos, mas o que eu quero dizer é que repertório é repertório. O repertório está aí para a gente poder ser melhor a partir do ensinamento de outro ou da experiência que a gente viveu e que a gente sabe que ou é boa ou é ruim, e a gente tem que ter aquilo como parâmetro. Então, está na nossa consciência trabalhar essas questões para não deixar com que elas se repitam. É isso aí. E você sabe que eu queria ir embora com uma outra coisa que eu lembrei agora, que é uma cutucada
no mundo da autoajuda, né? Nessa turma que fala assim, eu vou ensinar você a ser a melhor versão de você mesmo. Eu falo, hein? Não quero isso, não. Eu quero ser a versão verdadeira de mim mesmo. Entendeu? Com tudo de bom e tudo de ruim que ela tem, né? Ela tem, porque essa é a experiência humana. Meninos, adorei. Valeu. Gente, um prazer. Bom final de semana. Um grande abraço. Valeu, tchau, gente. Tchau. Até mais.